Olá, meu nome é Patrícia e esse aqui é o Estante Clássica. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros e leituras e tudo que envolve esse universo. Então, se esse é um tema que te agrada e que você se interessa, já se inscreve no canal, clica em gostei se você gostar desse vídeo e ativa o sininho para você receber notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Hoje o vídeo vai estar um pouquinho mais barulhento porque já está no horário já indo para o finalzinho da tarde. Eu costumo gravar de manhã bem cedinho, mas hoje o horário que deu para gravar foi esse, tá? Então eu espero que não esteja muito barulhento. Estou fazendo o possível. E vamos falar de leitura? Vamos falar de leitura. Eu mencionei no vídeo recente aqui no canal sobre a minha leitura finalizada e o que eu estava lendo. Mostrei também alguns livros novos aí que eu comprei. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima caso você se interesse. Mas eu resolvi trazer então um vídeo dedicado a essa leitura que eu fiz, que foi O Vento de Queimada, do André de Leones, tá? Esse livro aqui ele é bem grossinho e ele é um autor brasileiro, né? André de Leones é um autor de Goiânia e ele tem aqui, né, alguns romances. Um aqui foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e eu tenho um outro livro dele aqui. Esse daqui foi lançado em 2023 e o mais recente dele foi lançado no ano passado, que eu tenho aqui também, que é um livro mais fininho e que eu acho também muito interessante. Me parece interessante a premissa. Então hoje eu vim falar desse livro aqui, vim trazer a minha opinião. Então o que a gente tem aqui nesse livro bem grandinho? Inclusive eu fiquei curiosa, assim, porque é difícil a gente ver livros de autores contemporâneos brasileiros tão grossos assim, tá? Esse livro aqui tem 514 páginas. Então quando eu vi, eu falei assim, nossa, que interessante, porque eu sinto falta, gente, eu sinto falta de livros grandes, tá? E às vezes eu me pergunto o que tá acontecendo, cadê os livros maiores, né? Tudo livro fininho. Então, né? Bem, então vamos lá. Aqui nesse livro, inclusive, ele veio, eu achei interessante aqui, eu não sei para quem foi enviado esse livro, mas ele veio aqui com um papelzinho falando sobre a obra da própria editora. Então aqui fala, romance leva o leitor a um faroeste brasileiro. E ele fala também que ele foi vencedor em 2006, o autor, né? Foi vencedor em 2006 do Prêmio Sesc de Literatura, que completa 20 anos em 2023. E ele foi finalista do Prêmio São Paulo também, o autor, tá, gente? E é esse livro aqui, publicado em 2023, é um retrato de um país composto por beleza, mas também por horror. Isabel, a protagonista, é uma matadora, junto com o pai, um ex-policial. Ela executa serviços para figuras poderosas e influentes no estado de Goiás. E aí, gente, é isso, tá? A história se passa. Também vou ler aqui, já para ficar mais fácil. A história se passa em 1983, no centro-oeste brasileiro. Estamos nos estertores da ditadura, e bandidos de todos os tipos circulam pelos porões da cena política nacional. Vento de Queimada é sobre o custo Brasil. Cadáveres e mais cadáveres se amontoam e às vezes o único jeito de alcançar a saída é atirando. Uma narrativa amoral sobre criaturas imorais. E assim, ele promete um bocado de coisa. Aqui no texto de orelha, né, diz um Tarantino tropical, mas não tanto, já que é seco. Então já promete bastante coisa, porque o Tarantino é um cara de nome, né? Um grande diretor. Bom, então a gente, como eu já mencionei também no outro vídeo, mas eu vou voltar aqui, a gente tem essa protagonista, a Isabel, que ela é uma pessoa que cursou História. Ela se formou em História, mas ela não se tornou historiadora e nem professora. E ela vai seguir, né, assim que ela termina, ela segue os passos do pai e vai trabalhar com o pai. Fazendo o quê? Sendo matadora, tá? Profissional. Então essas pessoas contratam esse serviço com o pai dela e com ela
para realmente eliminar a gente. Tá? Então você já começa acompanhando aqui desde o início da história essa vida dela como matadora profissional. E aí, falando sobre a estrutura do livro, eu gostei da forma como o André cria uma forma dele de contar a história também. Ele tenta, né? Você vê que ele está preocupado em fazer literatura e não só e só contar uma história, tá? Porque se a gente for pensar em definição de literatura, a gente for voltar lá, o que Aristóteles diz que é a arte, porque literatura é arte, né, gente? Você pegar aquilo que você vê, aquele acontecimento, ou falando aqui de livros de literatura, uma história, e você contar essa história de uma forma que faça que a pessoa que está lendo, ela transcenda, sabe? Então a ideia de arte é realmente transcender o normal ali, o cotidiano, o dia a dia, né? Então você vê que o autor, ele pega a história e ele tenta contar essa história colocando um certo estilo, um jeitinho diferente, uma coisa de como ele vai contar essa história, tá? Então ele resolveu que ele não colocaria uma narrativa ali 100% linear. Então você começa acompanhando a Isabel e um homem que a gente conhece como Gringo. E em junho de 1983, abril, né, de 1983. Depois desse prólogo, né, ele separa aqui o livro em prólogo, e aí o prólogo se chama Tártaro. Deixa eu dar uma olhadinha. A primeira parte se chama Anábase, depois tem um interlúdio, aí temos a segunda parte que se chama Catábase, aí tem um outro interlúdio, terceira parte Parábase e por último epílogo Asfódelos. E aí vem umas notas aqui no final e os agradecimentos do autor. E então, como eu falei, tem esse prólogo e ele pulou para a primeira parte que vai acontecer ali em junho. E você vai acompanhando essa narrativa, e aí ele vai fazer um interlúdio, e aí ele vai jogar lá pra frente, lá pra setembro, aí depois ele volta na segunda parte, aí ele volta no tempo, e volta pra julho, aí depois ele joga a narrativa pra frente de novo. Então não é linear e você vai se sentindo perdido ali no início, e eu acho isso legal, tá? Essa sensação de que você tá perdido, porque eu acho que também tem a ver com a personagem. A Isabel, ela tá de uma certa forma perdida, porque ela aceitou, né, viver essa vida, mas ela começa ao longo da história também se perguntar o que teria acontecido se ela tivesse virado historiadora e professora. Então você fica ali perdido também junto com ela, e acontecem algumas coisas. Então ela vai parar logo no início assim da história. O pai dela liga para ela e ela tem que ir lá resolver um trabalho com o pai, e ela é puxada, né, para essa situação envolvendo o pai, que foi algo que ele fez ali que prejudicou essa pessoa na história, que é um senhor, aparentemente um fazendeiro, que é conhecido como Velho. E ele leva a filha, ele joga a filha no meio disso tudo para ajudar a resolver essa situação que ele causou, mas ele não conta para ela o que foi que ele fez. Então você também não sabe, e você fica perdido tanto quanto ela. Então eu achei isso bem interessante. E aí, além dessa narrativa que não é linear, eu consegui perceber que o autor, ele cria, eu não sei se os outros livros dele também são assim, mas ele tenta criar um estilo dele de escrever. Então ele mistura as ações do personagem com os pensamentos, então tem meio que um fluxo de consciência ali no meio, e aí você vai ficando também meio perdido, porque vem uma ação, e vem um pensamento, e outra ação, e aí ela retoma um pensamento de uma coisa que ela estava pensando lá atrás, de um acontecimento lá atrás, e você vai ficando confuso. Então aqui eu vou procurar
Eu até peguei aqui um trechinho para exemplificar um pouco disso que eu tô falando. Então aqui ela tá indo encontrar o gringo num bar. E ele é um cara que sempre tá de terno, sempre bem arrumado. E aí ela avista ele, né? E aí começa assim. Lá está ele de terno escuro, mas não listrado. O que será que aconteceu com os ternos listrados? E gravata, mas sem colete. O que será que aconteceu com os coletes? Sorrindo. Talvez tenham lhe roubado a bagagem a caminho daqui ou em uma das reuniões escusas, sabe-se lá com quem. E erguendo uma taça de vinho tinto com a mão direita. Isso é o que eu chamo de boas-vindas, ela pensa enquanto se aproxima da mesa. Cachopa, galeria ao novo ouvidor, um lugar quase vazio. Uma cantora entoa fados para as paredes, o teto e o chão. Fados para ninguém? Como saber? Talvez alguns dos poucos fregueses presentes apreciem. Talvez Gordon aprecie. Não, ficaria muito surpresa se. Ele se levanta, um beijo em cada bochecha, após o que Isabel se acomoda. Boa noite, excelência. Então ele vai colocando isso, né? Ele fala do terno, aí ela pensa, mas não é listrado. O que será que aconteceu com o terno listrado? Então tem uns pensamentos que vão surgindo assim no meio, né, dessas coisas que vão acontecendo. Eu achei interessante. E aí ele vai experimentando algumas coisas aqui no meio. Então tem um relato aqui de um sonho, também no meio do livro. Tem uma parte aqui também que são ligações telefônicas, e aí ele resolve colocar aqui de uma forma diferente. Então ele coloca tudo assim, né, meio esquisito. E essa ligação aqui é muito interessante porque ele primeiro coloca a ligação e você só sabe o que a pessoa que está ali recebendo a ligação está dizendo. Você não sabe o que está sendo dito do outro lado. E aí você fica tentando preencher essas lacunas. E aí mais pra frente ele mostra a ligação do outro lado, o que foi dito. Então eu achei isso também bem interessante. Tem também, né, então o sonho da Isabel, como eu falei também, que é um relato aqui interessante. Tem uma cena também, a Isabel ela é baleada, e aí eu achei muito legal a forma como ele resolveu colocar, ele coloca assim, né, e depois mais nada. Aí tem essa parte aqui, né, que ela tá tipo, ela vai falar com o gringo, o nome dele é Gordon, e ela vai falar Gordon, e aí, viva, abre os olhos, viva, abre, quarto de criança, porque ela vê o quarto de uma criança, e aí ela dorme de novo, e aí ela acorda, e aí vem esses pedaços, porque ela não tá realmente acordada, e ela dorme, alguém limpou o ferimento, e aí ela acorda, e aí ela lembra de uma coisa que aconteceu. Então assim, eu achei interessante a forma como ele colocou isso aqui. E eu acho também que ele tem alguns diálogos que são bons, que parecem mais reais, assim, engraçados. Então aqui, logo no início, tem um diálogo que eu achei muito engraçado. Eu vou ler o trechinho aqui pra vocês. Então aqui no início, lá na página 24, eles estão conversando. E ela vai contar de uma confusão, né, que aconteceu. E ele fala que sabe de uma confusão, né, sabe de uma coisa ou outra. E aí o gringo, né, o Gordon e a Isabel estão tendo essa conversa. E aí ele fala assim, como disse, não sei dos detalhes. Ela responde, não foi no boteco. Não, foi no puteiro. E o puteiro é do velho? Daí a confusão? Não, o puteiro não é do velho. E de quem é? Ok, meritíssimo, vamos aos detalhes. Conhece o Abapuru? O quadro? Não, o puteiro. Abaporu? Tem um puteiro com esse nome em Goiânia. Pensei que um cavalheiro como o senhor, enturmado como é, conhecesse o Abaporu. Não frequento puteiros, mas frequenta pessoas que frequentam puteiros. As pessoas falam, contam histórias, comentam, sei lá. Abaporu. Abaporu. Depois dessa história é o Devil's Whorehouse da música dos caras. Puta que pariu, quando eu peco, peco pra valer. Música de quem? Como de quem? Vou nem responder essa, eu, hein? O senhor Filisteu. Depois eu procuro saber, dou uma olhada nos seus discos. A dona do Abapuru, Elisete, é amiga do meu pai. Amiga desde os tempos dele na civil, sabe? Sim, mas por que o puteiro se chama Abapuru? Porque a Elisete teve a elefantise. Uma gargalhada. Claro. Bom, e aí eu achei engraçado, achei interessante, tipo, um puteiro com o nome de Abapuru e porque, né, a moça teve elefantise, coitada. Mas assim, eu achei muito
uma conversa que você poderia ouvir, sabe? Engraçada, assim, nos anos 80. O livro se passa nos anos 80, né? Vamos lembrar disso. Então eu acho que tem algumas conversas, assim, alguns diálogos que são bons. Mas eu também acho que tem alguns diálogos que são bem complicadinhos, assim, um tanto quanto forçados, que eu não acho muito bons, tá? Então tem alguns diálogos com esse gringo aqui que são ruins, porque lá no início do livro, tipo, na primeira cena, ele fala que ele vê uma procissão e ele usa a palavra festa para se referir à procissão. E aí ela fala para ele que a palavra é procissão. E depois, em alguma outra parte do livro também, ela fala para ele uma palavra que significa, né, tal coisa. Ela fala assim, a palavra é tal. Ou seja, te dá a entender que ele não sabe tantas palavras assim. Ele consegue conversar, né, bem em português, mas algumas coisas ele não sabe. E aí tem conversas que acabam sendo profundas demais. E eu falo assim, gente, como que esse cara que falta vocabulário, assim, para um bocado de coisa, né, em alguns momentos, pelo menos dá a entender isso, depois às vezes parece que isso meio que se perde um pouco, ele fala tanto sobre governos autoritários e ditadura, e tem umas conversas com ela ali que eu acho meio nada a ver, sabe? Tem uma parte aqui que a conversa é a seguinte, tá? O diálogo é o seguinte. Eles estão ali conversando, né? O gringo e ela. E ele fala assim, eles não eram meus colegas, nunca foram. Ou melhor dizendo, eu nunca fui colega deles. Honestamente, se você quer mesmo saber, acho o tipo de governo aqui instituído deveras. Adoro falar deveras, embora fale pouco deveras contraproducente. E aí ela fala pra ele, você também gosta de falar contraproducente. Sim, é uma boa palavra, não há nada de contraproducente nela. E aí eu achei que isso não tem muito sentido, sabe? E aí eles falam de ditadura, né, e tudo mais. E aí essa coisa de falar deveras, sabe? Eu acho que soa um pouco estranho. Não acho nem que as pessoas no dia a dia, né, falariam... O brasileiro no dia a dia não falaria dessa forma. Então, ele gringo, que tem uma certa dificuldade com algumas palavras, fica um pouco inverossímil pra mim. Então, eu não gostei muito desses diálogos. Então, tem alguns diálogos ali que eles entram falando sobre ditadura, e aí eu até entendo que no momento em que a ditadura estava acontecendo, o livro se passa em 83, a ditadura acaba ali em 85, né? Eu entendo que as pessoas falavam sobre, né? E ela é uma pessoa formada em história e tudo mais. Mas não ficou muito sutil, sabe? Depois eles transarem ali e eles começam, faz toda uma conversa que meio que dá a sensação de que o autor parou tudo que ele estava escrevendo para poder colocar ali, fazer uma espécie de sermão, sabe? Não acho que ficou muito verossímil. Então tem alguns diálogos que, como eu disse, eu não curti tanto. Eu acho que tem algumas coisinhas que ficam explicadas demais. Como eu disse, o pai da Isabel, ele arrasta ela por uma situação no início do livro e você não sabe o que aqui é. Na minha opinião, seria legal se você não soubesse. Que isso ficasse meio ali só no imaginário mesmo, você não tivesse certeza do que aconteceu. Mas o livro te explica, tá? Ele vai... Chega um determinado momento do livro em que as coisas começam a se encaixar, porque até então você está meio perdido. E isso é interessante, mas eu acho que não precisava tanto, né? Não precisava explicar tanto. Então isso, por exemplo, poderia ter ficado de fora, né? Eu gosto de um pouco de maluquice que tem ali, e de algumas mortes. Parece uma coisa meio, às vezes, irmãos Coen, que a pessoa faz uma coisa... e aí, sabe onde os fracos não têm vez, ou onde os velhos não têm vez, né? Que eu sei que é uma história do Cormac McCarthy, né? Mas virou um filme dirigido pelos irmãos Coen. Então você tem aquele personagem no início que ele pega um dinheiro e o cara vai seguindo ele. E aí você fala assim, tá, mas por que esse cara tá seguindo ele? Eu sei que é por causa do dinheiro, mas de quem é esse dinheiro? O que aconteceu? Não interessa.
sabe? Não interessa porque não é sobre isso, né? A história não é sobre isso, e isso é legal você não ficar sabendo explicadinho. Então eu acho que é legal algumas mortes aqui, algumas coisas que acontecem por causa de decisões de outras pessoas, e aí tem gente que morre porque tá envolvido com uma outra coisa, tava no lugar errado, na hora errada, sabe? Mas eu acho que não precisava ficar tão explicado, né? Ficaria melhor. As cenas, eu gosto da ambientação, né? Eu comentei isso também no outro vídeo aqui. Então você sente que é uma coisa Brasil, mas as cenas principalmente pro final, quando a coisa vai escalonando, eu esperava algo mais gráfico. Até porque tem uma promessa de São Tarantino tropical. E aí, foi isso, né? Essa promessa do Tarantino, eu fiquei esperando uma coisa meio Tarantino mesmo, né? Que você vai criando essa tensão, e no final você tem uma maluquice e sangue pra todo lado. E então eu senti falta dessa coisa bem gráfica, assim. Eu acho que ele começa a criar ali uma tensão no livro, você fica preso, mas o clímax não me agradou. Eu achei que o clímax poderia ser mais e não foi. E eu também não gostei do final. Eu acho que o final da personagem eu achei até meio piegas, meio glorioso demais, sabe? Ali nas últimas 3 páginas que eu tava lendo, era como se eu estivesse ouvindo uma musiquinha que ia subindo assim devagarzinho no fundo, enquanto você tá lendo, tipo os filmes que tá chegando pro final e vai subindo uma musiquinha, vai subindo, aquela música heróica, aos poucos a chegar ao final. Eu tive essa sensação lendo as 3 últimas páginas do livro, que tinha uma musiquinha assim na minha cabeça, heróica, subindo. Então não curti muito a resolução assim, né, do que a personagem vai fazer dali pra frente. Mas é isso, eu acho que é corajoso fazer uma história diferente, fazer um faroeste, né? Eu acho que é diferente do que a gente acaba vendo na literatura contemporânea brasileira. Então, como eu falei, eu acho que tem um estilo que o autor tenta colocar aqui, né? Ele tenta fazer uma certa experimentação ali, na forma como ele vai contar essa história. Então eu acho isso legal, mas também tem esses pontos, né? Da história. Mas é isso, né? Eu não acho que é um livro ruim, mas eu acho que poderia ser melhor. Mas eu ainda indico a leitura, eu acho interessante a gente ver coisas diferentes aqui, sabe? Eu gostei, assim, no geral, eu acho que é uma boa leitura, tá? Só não acho que se não é uma prioridade pra você, se você tem outras prioridades, pode ser legal você pegar as suas prioridades, né? Mas se você tiver um tempinho que você quer ler uma história que é rápida, que você se envolve ali, eu acho que vale a pena fazer essa leitura. E eu tenho outro livro do autor aqui, mas eu acho que não vai ficar, a leitura não vai ser feita esse ano, vai ficar aí pra frente. Mas é isso. Se você já leu esse livro, comenta aqui o que você achou, né? Vamos conversar, trocar ideia. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like também para ajudar no engajamento e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!